Falar sobre só grandes bancos de dados, que a gente está trabalhando mais nisso, mas depois eu quis prolongar um pouco para mostrar mais a experiência da pesquisa clínica que a gente está fazendo na nefrologia lá da Faculdade de Medicina. E essa ideia de falar sobre a pesquisa clínica de nefrologia veio porque, não sei aqui, quem é lá do campus do Porangaba Sul? Alguém fica lá? Da medicina ou da medicina? Patologia. Assim, a dificuldade de você fazer pesquisa clínica lá na faculdade, porque pesquisa clínica envolve paciente. Quando envolve paciente, você tem que ter uma estrutura que você chama de paciente, uma estrutura hospitalar. Uma crise imensa que o Hospital Universitário vem passando, uma crise que cronificou. Para vocês terem uma ideia, eu saí daqui, quando terminei a faculdade em 2001, fui para São Paulo, voltei, o Hospital Geral tinha triplicado o número de leitos. Na faculdade tinha reduzido pela metade o número de leitos da época interna até agora. Depois que eu cheguei, entrei na faculdade, já teve uma nova redução do número de leitos. Então, fazer pesquisa clínica, quando você tem que ter o seu substrato, que é o paciente, num hospital em crise, que o número de leitos é muito limitado, fica muito difícil. Então, para a gente fugir dessa coisa de não querendo desmerecer, mas sair um pouco daquele trabalho de importância regional e passando para um trabalho que tem uma validação internacional, a gente tinha que correr atrás ou de você se especificar muito no ramo de pesquisa ou de você ir atrás de colaboração. E com isso foi que a gente encontrou o grande mote da aula, né, que é sobre grandes bancos de dados que a gente vai falar. Antes de falar sobre grandes bancos de dados clínicos, assim, que está muito em moda, só diferenciar assim, não tem nada a ver com método dado, certo? Meta-análise, trabalhar com método dados é o que? É você trabalhar com dados de forma secundária. Você não trabalha com dado original, com dado que foi coletado originalmente, você faz um pool de trabalhos coletando dados primários e depois você faz uma análise secundária disso. Não é isso que a gente faz, tá certo? É outra coisa totalmente diferente. O que a gente faz é trabalhar com um grande banco de dados de pacientes em terapia intensiva, que esse banco de dados ele é coletado e ele tem uma coleta contínua. É coletado lá no Hospital de Medicina, na Escola de Medicina de Harvard, junto com o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e eles fazem uma coleta dinâmica, dia a dia, momentânea, quase online, só que eles não liberam online, eles atualizam periodicamente, e que você consegue ter um detalhamento muito grande da informação dos pacientes. Então isso você não tem assim, um parâmetro do nível de detalhamento que você consegue ter, como a gente vai mostrar aqui, tá certo? E como é que se dá isso? Assim, isso começou muito na terapia intensiva. A terapia intensiva é uma especialidade relativamente nova. Ela começou a crescer nos últimos 20 anos, enquanto a maioria das outras especialidades já vem com mais de 40, 50 anos. E a terapia intensiva começou recentemente. E com muita cabeça nova e cabeça pensante. Se você for atrás da literatura atual, muitos dos avanços recentes vêm da terapia intensiva, justamente por ser uma especialidade nova. E é uma especialidade que pegou uma geração, talvez a primeira ou no máximo a segunda geração de terapeutas intensivos, de médicos intensivistas, que já tem muito contato com internet, com computador. E a partir dessa experiência na medicina, começando com a terapia intensiva, se começou muito a falar sobre esses grandes bancos de dados. Então, no lugar de você ficar no seu hospital, lutando para coletar 100, 200 pacientes, eles fazem um esquema de forma totalmente informatizado, em que você consegue coletar 20, 30, 40 mil pacientes, tá certo? E atualmente está mudando conduta médica, né? Até eles já estão pensando em como formar uma nova geração para trabalhar com clínicos, para trabalhar com grandes bancos de dados.
E o que a gente faz é trabalhar com um banco de dados. Deixa eu dizer. Para trabalhar, a gente trabalha com um banco de dados de uma grande rede que é a Fisionet. E o que é essa rede? Ela é tipo como se fosse um depositário de banco de dados. Se você tem o seu banco de dados, você acha que é interessante você compartilhar, você vai lá, você cadastra no Fisionet e você pode compartilhar isso para toda a comunidade mundial, tá certo? Então a Fisionet ela avalia a validade e a qualidade de você resgatar esses dados, eles colocam na internet e você, depois de realizar o curso de ética, de acordo com o Comitê de Ética americano, você faz um curso de ética online e você tem acesso a esses bancos de dados, tá certo? Então, o banco de dados que a gente trabalha é o MIMIC 2, que é um desses bancos de dados da Fisionet, tá certo? Como é que ocorre isso, pessoal? Você pode ter um projeto privado. Tudo bem, estou aqui coletando lá no hospital universitário e acho que eu tenho um grande banco de dados sobre Calazar, um banco de qualidade. Calazar por quê? Porque é uma coisa que a gente tem muito aqui em Fortaleza. Então, eu queria disponibilizar isso. Você submete o seu projeto à Fisionet, tá certo? Ainda de uma forma de acesso seguro. A Fisionet, ela valida esse projeto e ela vai revisar todo o seu projeto, vai revisar as formas de como os outros usuários vão ter acesso a esse banco de dados. E aí eles colocam online para todos os usuários da Fisionet, tá certo? Para entrar na Fisionet, você tem que ter o seu cadastro, você uma senha pessoal, é meio rigoroso assim, você tem que fazer um curso de ética, é um curso que não dá para ficar só pulando, assim, fingindo que está assistindo, tem questionamentos, tem perguntas que você não pode voltar se você repetir, tem que esperar um tempo para fazer de novo. Então você tem que fazer isso para poder ter acesso. E o que a gente faz é trabalhar com esse banco de dados especificamente, MIMIC 2, que é o quê? É um monitoramento inteligente e de vários parâmetros em terapia intensiva, tá certo? Então são mais ou menos 7 locais onde eles escolhem fontes de dados a partir do paciente que se internou. Então, tem um paciente que internou na UTI desse hospital, é um só hospital, mas são formados por 6 UTIs, que se o paciente interna em qualquer uma dessas UTIs, ele começa previamente já assinado, assim que ele interna, ele já assina os termos de que ele autoriza a participar do trabalho e que ele começa a ser monitorado para a coleta desse banco de dados, tá certo? Essas fontes de dados vêm da onde? Vêm aproximadamente de 7 lugares. Desde a beira do leito, ou seja, aquele monitor que está registrando o eletro dele contínuo, ou então o respirador que está fazendo a ventilação pulmonar, aquilo vai entrando online para o banco de dados, através de ondas de megahertz, que isso a gente não tem acesso ainda. Não tem acesso não porque eles não disponibilizam, é porque a gente não sabe lidar, pelo menos não sei lidar com como manejar com essas ondas de hertz. Mas vem dados também das anotações de enfermagem, anotações médicas, você tem acesso a todas elas, que é tudo no computador. Você tem acesso a dados laboratoriais, qualquer exame laboratorial de microbiologia, então de bioquímica, desde o hemograma você tem acesso. Você tem acesso à farmácia de dispensação desse paciente, quando sai uma medicação da farmácia que vai ser administrada nesse paciente, você sabe a dosagem, você sabe o horário, você sabe a hora que foi liberado, a hora que foi administrado, se foi parada a administração ou não. E eles ainda cruzam isso tudo com o serviço de seguridade social, que é como se fosse o nosso CPF daqui, para saber se você foi a óbito depois que teve alta no hospital ou não, tá certo? Então você fica com dados admissionais, dados de monitorização na UTI, dados laboratoriais, dados de diagnóstico também, que eles colocam o Código Internacional de Doença, dados demográficos, idade, peso, altura, tudo isso. E você ainda tem acesso, se você quiser fazer um trabalho onde o desfecho seja uma mortalidade a longo prazo. Por exemplo, eu quero saber se a administração de tal droga na UTI influenciou na mortalidade 2 anos depois desse paciente. Você tem acesso através do cruzamento com o número de seguridade social desse paciente para avaliar a mortalidade hospitalar. Tudo isso é captado, colocado em um grande arquivo e é disponibilizado no interface pela internet através do dados de base do MIMIC 2, tá certo? E aqui, você fazendo o registro, você pode ter livre acesso. Tem gente que a gente costuma dizer que a americano é arrogante, né, e tudo mais. Olha só, eles fazem um banco de dados desse, eles não restringem acesso a ninguém no mundo e eles não cobram nada por isso.
e nem cobram coautoria. Então eles são os grandes autores disso, mas você pode publicar para lá, a gente já publicou alguns trabalhos com isso. Eles só exigem que cite de onde é, NIMC 2, mas eles não exigem nem coautoria disso, tá certo? Isso é o quê? É uma demonstração de fazer a ciência pela ciência. Então eles estão levantando os dados, eles sabem que eles não dão conta porque são muitos dados, então eles disponibilizam para que tenha algum progresso na ciência, tá certo? Vocês terem uma ideia, esse aqui é um paciente de UTI totalmente monitorizado, com vários tratamentos, várias infusões de soro fisiológico, de medicações, e tudo isso, se você fosse, e a gente faz isso, tem que fazer. A gente tem um trabalho no Hospital Geral, na UTI lá, e você pega lá os bolsistas de pós-graduação, bolsista de BIC, e pede, pessoal, vamos lá, coletar 3 vezes na semana, a gente vai lá, coleta, de 20 pacientes, para isso são 5 alunos, coleta os dados clínicos do paciente. A gente tem uma reunião mensal, 60% dos dados vem em branco, porque eles não conseguem coletar muita informação, passou a tarde toda lá para coletar de 2, 3 pacientes, tá certo? Então, de forma amadora ou manual, você não consegue coletar todos esses dados. Mas, com o que eles bolaram de informatização do sistema, você consegue ter uma monitorização e depois 20 mil pacientes como esse, você consegue detalhar e você consegue puxar a informação que você quer. Um cara lá de Londres, que é mais de saúde pública, queria fazer uma pesquisa, queria um índice de úlcera de escara, que é uma ulceração que fica no paciente quando está muito em decúbito. Eu fui lá e tinha esse índice. Então, com um grau de detalhamento muito grande. Atualmente tem mais de 32 mil pacientes, agora vai ter uma nova liberação de mais de 18 mil pacientes, que deve chegar em 50 mil, nos próximos 3 meses deve aparecer, e totalmente desidentificado. É engraçado que lá você não tem acesso a nenhuma coisa que possa identificar o paciente, nem o ano que ele terminou a UTI. Então, por exemplo, qualquer data é uma data futura. Então, você vai lá, que dia ele internou? 18 de maio de 2152, certo? Mas os intervalos de tempo são reais. Apesar de ele jogar em uma data futura, os intervalos de tempo são reais. Então, se ele internou dia 18 de maio de 2132 para morrer dia 30 de junho de 2132, ele passou realmente 32 dias na UTI, tá certo? Então, os intervalos são totalmente reais, mas para não identificar, eles jogam com a data futura bem no futuro, tá certo? E ele só exclui as pessoas VIPs, então assim, se tiver algum político, gente famosa e tudo, eles excluem esse paciente do banco realmente. E outra coisa que eles fazem para desidentificar o paciente é pacientes acima de 90 anos, como são poucos, eles não diferenciam a idade, eles colocam uma sigla lá que significa acima de 90 anos. Então você não tem 98 anos de idade, porque poderiam ser poucos pacientes, você poderia identificar o paciente. E o livre acesso, você fazendo um curso de ética, você pode ter total e restrito livre acesso para fazer publicação, dizer que o dado, ou pelo menos a análise do dado é sua. Então, a análise dos dados que você analisou para ser sua. Os dados são deles, mas a análise para ser sua. Então, tem duas partes que eles trabalham, que a primeira parte é essa, são dados contínuos de monitorização. Então, eles têm registrados online, respiração do paciente, eletro do paciente, pressão arterial do paciente online. Isso aqui a gente não consegue trabalhar ainda. Você tirar essas curvas, você puxar essas curvas do banco de dados, a gente não consegue, teria que ter um contato com alguém da informática ou da engenharia, quem tiver interesse está aberto, mas a gente não consegue extrair. O que a gente consegue extrair são dados numéricos e de alfabeto. Como é que se dá isso? Essa aqui é a interface que você tem no computador, tá certo? Quando você entra na internet, você depois se cadastra, você tem essa interface, e tudo que ele faz para resgatar os dados é numa linguagem de SQL. Nunca tinha ouvido falar, mas é muito comum. Quem for da informática, eu acho que já ouviu falar. A linguagem SQL é uma linguagem de banco de dados, certo? Que você consegue resgatar através de uma query, você consegue resgatar o que você quer. E é uma ferramenta muito útil. Assim. Eu fui uma vez, não tinha ouvido falar, eu estava estudando sobre isso. Aí eu fui numa loja de departamento, uma loja de eletrodoméstico no Iguatemi, o nome do qual era. Perguntei se tinha um computador tal. Aí quando eu vi, estava lá o cara digitando no computador dele a linguagem SQL para saber se tinha um computador tal.
Então, coisa relativamente comum, mas que pela ignorância eu não conhecia. Então, isso aqui você faz e você consegue puxar os dados que você quer. E a partir daí, você vai montando o seu banco de dados no Excel, no que você quiser trabalhar, para depois passar para o programa de estatística e trabalhar com os dados que realmente você extrair. E aí você tem que desenhar todo o projeto antes do que você quer extrair. Aqui, como sou nefrologista, né, esse aqui é um dado da medida da função renal. Você vê que é uma data futura e o valor da creatinina. Então ele vai me dar todos os valores da creatinina. Para vocês terem uma ideia, esse dado, não dá para enxergar aqui, mas esse dado ele puxou mais de 520 mil dosagens de creatinina. Tá certo? Então, só de um tipo de exame você tem mais de 520 mil resultados. Então, para trabalhar com isso, é que precisa um pouco da sua disciplina de saber o que realmente você quer. Certo? Chegou um momento que eu precisava saber quantos ml de soro fisiológico o paciente recebeu nas 48 primeiras horas de UTI. Um dado altamente específico. Quem trabalha em contato com o paciente sabe o quanto é difícil você saber disso. De 20 mil pacientes. Então, com a simples query, ele já dá somado o quanto de soro fisiológico, ou de bicarbonato de sódio, ou de outra medicação qualquer, ele recebeu nas primeiras 48 horas da UTI. As queries vão ficando complexas. Então, 3, 4, 5 linhas que você tem que dar de comando, mas você consegue puxar esse dado, tá certo? E com isso, pessoal, a gente começou a fazer os nossos trabalhos, certo? A gente tem 2 trabalhos já publicados com isso, tem um terceiro que está agora em processo de publicação, e que esse primeiro trabalho, a gente pegou as complicações da insuficiência renal aguda em pacientes críticos e associou com a mortalidade e a necessidade de hemodiálise, e a gente consegue puxar daquele banco de dados esses dados aqui. Então, idade, sexo, comorbidades prévias, o tipo de UTI que o paciente internou, score de gravidade na internação da UTI, e com N que vocês veem 18 mil pacientes, 8 mil pacientes, que você faz em sua casa somente, tá certo? No computador. Isso trouxe muitos benefícios, claro, mas alguns problemas, principalmente na parte de ensino, que é uma coisa que foi discussão até numa reunião lá na pós-graduação. Será que isso aqui valeria para um aluno fazer mestrado, fazer doutorado? Qual seria o aprendizado que o aluno teria disso? Porque, segundo o pessoal lá, o trabalho já estaria praticamente pronto, né? Eu acho que concordo que a primeira fase do trabalho de coleta de dados está parcialmente pronto. Mas o aprendizado que o aluno teria aqui talvez fosse maior do que ele ficar lá coletando numa UTI, um dado cru, né? E com isso a gente conseguiu já a liberação, eu vou já falar mais para frente. Então, isso aqui também você consegue fazer trabalhos em que fica muito mais fácil pelo N você mostrar diferenças realmente que existam diferenças que você não conseguiria ver com o N de 500 pacientes, o que não é um N desprezível 500. Mas quando você joga para 17 mil, 18 mil, fica muito mais fácil de demonstrar. Tá certo? Esse aqui é outro exemplo de trabalho que a gente levantou, que foi publicado na revista também. E os impactos das revistas são bons, viu? Assim, não sei se alguém aqui se interessa por pesquisa, por artigo Qualis, mas assim, são revistas todas com Qualis A1, você consegue publicar de uma forma não muito difícil. É difícil porque é difícil, mas não, eles têm uma facilidade muito grande por causa do N. E com isso, pessoal, a gente nesses 3 anos que a gente está na faculdade, acho que assim vai ver na faculdade, a gente tem um programa de pós-graduação lá. A gente já orientou 2 mestrados e tem um doutorado que está em curso usando esse banco de dados. Teve, como eu falei, uma dificuldade, assim, só demorou 6 ou 8 meses para o pessoal da pós aceitar fazer isso, porque chegava lá, batia, e era como se a pessoa estivesse querendo, entre aspas, dar um bypass no mestrado, entendeu? Mas aceitaram e viram que o aprendizado com o aluno, que é o foco principal do mestrado, ele poderia ser feito com isso, tá certo? E, pessoal, alguma dúvida, assim, eu estou falando muito rápido, ela vai ser rápida, não vai ser muito tempo não. Estou falando rápido, tem alguma dúvida, banco de dados? Banco de dados, de hospitais públicos e privados ou só públicos? Lá nos Estados Unidos é um pouco difícil você falar disso, porque agora é que vem o Obamacare, né, que o pessoal chama. Mas lá, todo paciente, ele é privado de alguma forma. Ninguém tem financiamento de saúde totalmente público nos Estados Unidos, pelo menos até
esse ano, o Obama quer, certo? Então, por exemplo, se pega uma instituição como a Faculdade de Medicina de Harvard, ela vai ter só a instituição que recebe dinheiro, não o dinheiro do governo oficialmente, mas vai ter o Medicare e o Medicaid, que são duas formas de financiamento diferentes da saúde. Mas nenhum é totalmente público. A pessoa paga um plano de saúde, tá certo? Lá é a questão que está agora na política grande de lá, né? O Obama conseguiu passar o acesso universal à saúde. Essa é uma ideia que a gente tem muito aqui no SUS, né? De acesso universal à saúde, que bem ou mal aqui ninguém morre sem atendimento, o atendimento pode ser ruim, pior que seja, mas é que não atendimento. Lá nos Estados Unidos não, é possível a pessoa chegar na porta do hospital e não ser atendido porque não tem um convênio, essa é a plano de saúde. Então fica difícil dizer fazer essa distinção, a pior seria todos os privados, certo? Esse banco de dados, ele só são esses dados clínicos, de UTI, ou também tem de patologia, tem de outras áreas? Não, assim, o MINC 2, ele é de paciente de UTI. Mas é o que eu estou dizendo, o MINC 2 é um dos bancos de dados que estão dentro da Fisionet. Fisionet você tem lá banco de, eu não vou dizer especificamente de patologia, que eu não fui atrás, mas são mais de 60 tipos de bancos de dados. Entendeu? Então, assim, eu sei que tem um banco de dados muito grande de eletrocardiograma, com mais de 100 mil pacientes, eles fazem eletrocardiograma basal, e as pessoas, quem se interessa, relacionam alterações no eletrocardiograma com mortalidade a longo prazo. Eu sei que tem vários bancos de dados, são mais de 60. Vale? Teria que ver para realmente se ver se tem algum de patologia. Mas esse MINC 2 é um dos bancos da Fisionet. Certo? E esse MINC 2 é só de terapia intensiva. É só quando o paciente entra na UTI. Certo? Você está falando de utilizar o banco de dados para puxar os dados e fazer as análises. Você tem como contribuir com Não, se você quiser contribuir, dentro do MINC 2 não. O MINC 2 é de uma instituição só, certo? Eles captam a informação, os dados do jeito deles. Se você quiser contribuir, você cria um banco de dados à parte e cria com outro nome, no MINC 2. E aí teria que passar por todo aquele processo de apresentação. Certo? Então, se você imagina que a lista que você trabalha bata com o diagnóstico de banco de dados específico, por exemplo, os dados de leishmaniose, você trabalha de leishmaniose, que é um Você pode. Você faz um projeto, o Fisionet já não é mais MINC. MINC 2 é um banco de dados da Fisionet. Se eu acho que eu tenho leishmaniose, um grande banco de dados, vale a pena, eu disponibilizar isso para a aplicação de pesquisadores mundiais, você faz um projeto, você submete, e aí eles analisam e aprovam. Tá certo? Se eles aprovarem, aí vai fazer parte da Fisionet, mas não do MINC 2. Em relação à questão da data que você falou, você não tem nada de internamento. Os pacientes têm um período de internamento, o período que ele foi submetido pelas intervenções. Você comentasse se você acha que isso pode trazer alguns problemas do ponto de vista de análise. Pode. Porque em medicina a gente, você vai falar, a gente não se conhece nos estudos, e aí acho que também, eu sou eu que dou a contribuição dos seus pacientes que deixam uma melhor situação do zero. A gente sabe que em medicina a gente coloca como duro, né? O tratamento que hoje é recomendado daqui a 5 anos. É alguma coisa que você possa fazer diferença de ter uma melhora da mortalidade por alguma medicação, pode ser que aquela medicação não seja uma medicação, seja pela evolução do Se tratamento. você está fazendo uma análise de exposição, desfecho, você tem pacientes de períodos muito diferentes, você tem provavelmente No trabalho que a gente, um dos trabalhos que a gente mandou, o questionamento foi esse, né? Que a gente mandou tinha dados de 2001 a 2008, não, 2001 a 2012. Então era um período de evolução de 11 anos. Então eles quiseram estratificar os pacientes por ano de admissão hospitalar, certo? Para saber se teve uma evolução, uma melhora da mortalidade. A medicina evolui muito. Então, será que teve uma melhora da mortalidade do paciente internado em 2001 e 2011? Eles perguntaram isso. É possível você ter acesso? É. Na época a gente não tinha, por quê? Por particularidade. Quando você faz um banco de dados desse, um trabalho desse, eu não preciso me submeter a nenhum comitê de ética. Por quê? Porque já está submetido ao comitê de ética de lá.
Então, eu sou autorizado a fazer essa submissão de um comitê de ética daqui. Só que quando eu peço, se eu quiser o ano que ele internou, o período que ele internou, eu tenho que dar entrada no comitê de ética daqui, que eu vou fazer esse projeto específico usando o ano. O comitê de ética daqui libera, eu mando a liberação para eles e eles me mandam individualmente o ano que o paciente internou. Então, para esse último projeto que a gente fez, a gente já fez isso. A gente deu entrada no comitê de ética daqui, eles liberaram, a gente mandou a próxima no comitê de ética daqui, eles mandaram para mim, pessoalmente, sem para mim, o ano que cada paciente internou. Tá certo? Mas isso tem influência sim. Você pode ter. É um grande viés. Por exemplo, o trabalho que a gente fez isso é o último que a gente comparou duas formas de sedação diferentes. Midazolam, que é o e o Propofol. E a gente viu que os pacientes com Propofol tinham menos insuficiência aguda. Mas só que o midazolam foi muito utilizado de 2001 a 2004. E o Propofol muito utilizado de 2004 para frente. Será que essa mudança foi por causa do Propofol ou foi a própria evolução da melhoria da assistência médica que diminuiu essa sensibilidade? Por parte da S10 a gente tem que fazer uma análise normalizada. Certo? Mas aí, dando entrada no comitê de ética aqui, eles mandam. Eles mandam um ano. Tá certo? Então, pessoal, essa é um dos ramos, é uma das soluções que a gente teve para vencer a barreira de pesquisa clínica. Certo? Com isso, a gente está tendo publicações, então foi uma forma de você começar a fazer ciência sabendo daquilo, se era um pouco para ter uma validação internacional. E a outra forma que a gente usa também muito, que a gente começou a fazer, foi usar biomarcadores. Então, já que a gente não tem um meio grande para fazer estudos epidemiológicos, exceto em doença infecciosa, que realmente é grande, por que a gente não especifica mais o estudo dos pacientes que a gente tem e começa a fazer biomarcadores? E aí a gente teve uma coisa que assim, que a mão que tira é a mão que dá, ou sei lá, o contrário, a mão que dá, a mão que tira. Mas no caso foi a mão que tira e a mão que dá, né? Então assim, já que a gente não tinha um hospital forte, aqui em Fortaleza a gente tem uma característica muito boa de pesquisa clínica, que é o quê? A grande segmentação de hospital. Se você tiver uma doença infecciosa, SUS, todo mundo vai precisar. Se você tiver uma doença cardíaca, SUS, todo mundo vai postar no mensagem. Se você tiver uma emergência clínica, todo mundo vai postar no Geral de Fortaleza. Se você tiver uma emergência cirúrgica, grande maioria vai para o JF. Isso lhe facilita muito você estudar em um hospital, você pegar quase todos os casos daquela doença em determinado hospital. Lá no São José, se você quiser Calazar, com certeza, dependendo dos casos de Calazar, você vai lá no São José e volta lá, para Fortaleza. Isso São Paulo não tem. Em São Paulo você tem vários hospitais grandes que pulverizam a assistência médica, mesmo a mesma doença. Então, se você tiver um paciente com infarto, você vai atrás do IPOS, vai atrás de vazamento, você vai atrás do HCOR, eles vão estar pulverizados e isso dificulta a pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi sair um pouco da instituição do hospital universitário. Infelizmente, lá é onde você tem um hospital universitário, você tem em volta vários laboratórios de ponta, eu posso dizer isso, não senti falta de nada do que tive em São Paulo na minha época do doutorado para cá, você tem tudo lá. Microscopia confocal, ELISA, Western blot, tudo. Não senti falta de nada. Mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade de transporte. A gente pega o material biológico do paciente em outra instituição atualmente, a gente tem parceria atualmente com o Hospital Messejano, São José, o Hospital Geral de Fortaleza, e a gente vê uma contribuição também com o SEI, em que você pega o material biológico dessas instituições e leva para a faculdade para fazer as abordagens específicas. Certo? Dificulta, porque tem um lado do transporte, dificulta, mas é o jeito que a gente teve. E muito bom por quê? Por causa dessa segmentação dos doentes, tá certo? E a gente começou a investir mais em biomarcadores, tá certo? O que é biomarcador, pessoal? Biomarcador é qualquer coisa biológica que sirva para diagnosticar ou prever prognóstico de um paciente. Então, urina é um biomarcador. A gente sabe que quando o paciente urina muito pouco, ele tem uma chance de morrer. Então, ele é um biomarcador, tá certo? Creatinina é um biomarcador, uma dosagem da substância que vai indicar
uma disfunção renal. Assim como a troponina para o coração, quando você está infartando, também é um biomarcador. Então a gente vai atrás de biomarcadores ainda em fase de estudo, e todos eles são dosados por kit ELISA, e foi fazendo esses pacientes pegando o quê? Pegando N menores, mas que com uma dosagem de biomarcador ficaria fácil. Você tem uma publicação, um trabalho de importância. Então atualmente o que a gente faz muito é isso, a gente tem uma comparação quase continuamente os pacientes que internam na emergência ou na pediatria de Messejana, emergência do HGF ou não, do HGF, do São José também, daqui a pouco um diagnóstico. Você tem uma captação de material biológico de urina e de sangue desse paciente, você vai para o laboratório da gente, tá certo? E atualmente a gente vai em dosagem de substâncias do rim e de vaso. A gente está trabalhando muito com a parte endotélio e vendo a interação entre endotélio e rim atualmente. Problema disso, precisava de financiamento. E a gente pegou uma fase, pessoal, muito boa, que acabou, eu acho. A gente ganhou, isso aí dá para... A gente tem assim, dinheiro para biomarcador por uns 4 anos. A gente ganhou 3 projetos no CNPq e um FUNCAP nesses 2 anos. E a gente tem biomarcador por uns 4, 5 anos que dá para fazer tranquilo, dá para manter as pesquisas tranquilo. E o que é que a gente está fazendo? A gente está trabalhando em várias linhas. Eu trouxe aqui um exemplo de cada hospital que a gente trabalha. Por exemplo, esse trabalho a gente fez com o quê? Com pacientes que eram admitidos em emergência de Messejana. Aquele caos, quem já passou por lá, ou como paciente, como médico, sabe que é um caos a emergência Messejana. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho, pegando 219 pacientes com ICC e dosando o Cileclan e vendo o marcador de mortalidade. E a gente foi seguir esse paciente durante 6 meses para ver se ele morria ou não. Então, o trabalho, puta trabalho desgraçado. Se o meu orientador chegasse para fazer mestrado com isso, eu não faria. Eu diria, não, é uma coisa mais simples, bancadazinha de laboratório, mais tranquilo. Mas a Fernanda, que foi a mestranda que fez o trabalho, aceitou. Ótimo. Saiu um trabalho muito bom para ela, tá certo? Isso aqui, ó, só para você ver, a curva de sobrevida, ela seguiu durante 6 meses esse paciente. Ela é enfermeira. Como é que ela seguia? Ligava, ia na casa da pessoa de 3 meses, para saber se estava vivo, como é que estava, se tinha internado ou não. Um baita trabalho, mas que vale a pena, tá certo? Esse aqui já é o trabalho que a gente fez em parceria com o pessoal da patologia, sobre a histossomose crônica. E a gente colocou aí o CP1 como marcador de inflamação renal. Pacientes que não tinham nenhuma disfunção renal clínica, não veio a figura, acho que está faltando algumas figuras para o nosso computador. Mas que a gente conseguiu mostrar que pacientes com histossomose crônica, mesmo depois de tratados, eles continuavam com inflamação renal subclínica, tá certo? Então, dados de importância de doença local, que eu acho que aqui é a grande contribuição da gente também, né? Essa parte de doenças tropicais, porque só a gente tem essas doenças, ou pelo menos em grande quantidade, e a gente tem que estudar mais isso, né? Porque assim, os outros não vão estudar, porque não é de interesse deles. Em pacientes com hanseníase também, a gente fez basicamente a mesma coisa que a gente tinha feito em histossomose, e com isso a gente está conseguindo mostrar o que é assim. A gente tem duas linhas principais. Doenças infecto-contagiosas crônicas estão associadas com inflamação renal subclínica, e a outra é lesão endotelial está associado em algum marcador de lesão renal aguda, de insuficiência renal aguda. Então essas 2 áreas são as 2 grandes áreas que a gente está trabalhando com a parte do biomarcador. Tá certo? E só para encerrar, esse aqui é com leptospirose, que foi o trabalho do Marcelo Becker. E tem vários outros, eu não quis trazer porque eu sei que a população heterogênea aqui fica meio chato se trabalhar. Mas o que a gente queria era passar essa experiência de quê? De que dá para fazer? Dá. Trabalho científico não é coisa de outro mundo. Você tem que ter um método e uma rotina de fazer. Muitas coisas que eu vejo trabalhos excelentes apresentados no congresso, outra dificuldade que o pessoal tem muito é sentar e escrever um artigo. Certo? Então, você criando um método, você consegue fazer. Em 2013 e 2015, um grupo, claro que não sou só eu, mas a gente conseguiu publicar 27 trabalhos. Com isso, teve trabalhos em congressos nacionais, internacionais. A gente já participou da educação de 4 mestrandos, tem mais 4 mestrandos que estão defendendo, e 4 doutorandos também em desenvolvimento. E tudo isso graças a essa equipe. Assim. Tem outros parceiros, como o Guilherme, que participa, todo mundo.
mas que principalmente a professora Alice, lá do laboratório, que toma conta do laboratório, porque a gente realmente não tem tempo, é uma professora da farmácia excelente, a professora Elizabeth Dai, que é da nefrologia também, e alguns mestrandos já defenderam, né? Gedaio, Tassiano, Fernanda, Candice, que continuam fazendo essa pesquisa, tá certo? Então, pessoal, assim, o que eu queria trazer hoje era só compartilhar essa parte que eu acho que eu vivo mais intensamente na faculdade atualmente. Participo de pesquisa, claro, faço ensino, adoro ensino, acho que traz tudo para a faculdade, e tenho extensão. Mas dentro desse tripé, eu acho que sempre você puxa mais para um lado, né? Eu acho que sempre você caminha mais para um lado. O mais importante é ficar com o ensino não pode sair, mas sempre você tem uma queda mais para um lado ou para o outro, tá certo? Então era isso, pessoal. Estou aberto a perguntas, se alguém tiver, mas acho que foi breve, né? No site da No site? Fiz na internet. Tem tutorial completo? Tem vídeo. O que você faz, se você quiser ter acesso ao banco de dados, que você vai ter mais dificuldade é a linguagem SQL. Principalmente se você não era familiarizado com linguagem de computador. Mas tem alguns livros de SQL que são uma linguagem relativamente fácil. Assim. Eu achava, para mim, era muito difícil. Eu cheguei com o meu cunhado, que é de informática, e disse, mas SQL é uma das mais fáceis que tem. Não foi, mas para ele era. Então, mas é realidade para fazer. E tem os modelos de quero que você vai deixar mais ou menos pronto e vai dando só o que você quer. Entendeu? Então tem lá um tutorial, um espaço para você fazer a parte da ética e tudo. É bem legal, assim, vale a pena. Quem tem interesse, vale a pena. Porque é uma coisa fácil, uma coisa muito assim, porque eu adoro estatística também. Assim, você tem muito prazer em fazer, é muito bom trabalhar com ele grande, porque se você quer dividir em subpopulações, você consegue, você fica com 1000 pacientes em cada uma, por exemplo. E é muito legal trabalhar nesse banco de dados. Mais alguma coisa? Chega das horas. Essa parte de dados são pacientes dos Estados Unidos? São pacientes americanos de um hospital americano. De um hospital, 6 UTIs de um hospital americano. Qual é a posição dos pacientes? E são 32 mil pacientes. Deixa eu voltar aqui. São 32 mil pacientes, porque tem um UTI neonatal também. São 28 mil adultos, 4 mil crianças. Atualmente tem mais de 32 mil pacientes, eles estão lançando mais de 18 mil pacientes, que é de 2012 agora. Até agora. Mas atualmente tem 32 mil. As UTIs, você tem UTI médica, cirúrgica, UTI coronariana, pós-operatório de cirurgia cardíaca. E tem mais outra que é a UTI neonatal, que não entrou porque esse trabalho era só adulto. Você tem mais informação do que seja por paciente? Tem muito, assim, pra você ter uma ideia, você é da área médica? Não. Para você ter uma ideia, assim, tem uma coisa que pouca gente dá atenção, que é o quê? Quando você passa uma sonda pelo nariz até o estômago do paciente, o estômago do paciente fica drenando uma secreção. Teve um trabalho que eu precisei a quantidade dessa secreção que drenava durante a internação da UTI, o débito da sonda nasogástrica, e eles tinham. Então, assim, é uma informação altamente... O bom dele é que, mesmo o número sendo grande, é uma informação altamente detalhada. Tá certo? Porque eles... Tudo lá, a enfermagem faz a anotação no computador, o médico também. Então, todas as informações eles captam. Tá certo? Se você quiser ter acesso à nota de alta do paciente, você tem acesso. Eles riscam o nome do paciente, qualquer data eles cortam também por causa da identificação do paciente, mas o restante você tem acesso. Tá certo? Custo da parte da economia, não tem acesso. Não tem esse dado. Você teria que fazer, até porque custo tem que traduzir para cá, né? Mas tem acesso a todos os procedimentos. Se você tiver um custo SUS, você pode calcular pelo SUS o quanto um paciente lá custaria. Entendeu? Pelos procedimentos, colocando um valor para cada procedimento. Então, o detalhamento é muito grande. Por exemplo, balanço hídrico cumulativo, você tem também. Certo? Então, você tem tudo que entra de infusão medicamentosa, o que o paciente urina, tudo que sai. Peso também, muitos pacientes pesam diariamente. Então, o detalhamento é muito grande. O bom dele é isso.
Tá, então tem informação que ao longo do tempo o corpo faz tudo. Ó, isso aqui é porque ficou ruim a imagem. Mas isso aqui é a dosagem de um exame. Tem a hora que foi coletado o exame, então tem paciente que tem 20 dessas dosagens tem acesso a todas, entendeu? A hora que foi coletado, tudo. Uma data futura, mas um intervalo de tempo similar, real. Entendeu? Então, se ele foi admitido em um dia, 24 horas depois fez algum procedimento, essas 24 horas tem lá disponível e é real. Só que ele joga tudo com data futura. Tá certo? Então, é um detalhamento muito grande. Diagnóstico de doenças através do ICD-9, né, que é o antigo, que agora é o novo CID-10, né? Você tem acesso a... É bem completo. Acho que eu nunca procurei assim, uma coisa que eu disse assim, poxa, não tem esse dado. Que não tem, às vezes é porque o americano não usa. Por exemplo, eu procurei muito colóide, infusão de colóide, que é uma substância que a gente usa para fazer expansão volêmica. Não tinha. Aí eu, puta, será que eles não anotaram o dado? Aí fui atrás de outro trabalho, o americano não usa. É uma coisa mais de europeu, entendeu? Então é porque realmente não tinha, porque eles não usavam. Mas é difícil você procurar um dado que lá não tem. A maior dificuldade que a gente tem em pesquisa é essa questão do ano, que agora foi resolvido com o IBGE. Tá certo?